Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Cara, hoje eu estou com, posso chamar de um amigo meu, que eu acho que ele me conheceu desde quando eu era pequenininho para a empresa Rewood, né? A gente entenda que eu entrei na Rewood em 2014 dando consultoria. Em 2015 eu fui ser chamado para ser sócio da empresa, né? E a partir daí a gente começou a fazer projeto, fabricação e montagem. E um dos pontos a qual, na verdade, eu fui atrás de informação é realmente pro caso da solução, né? E não somente solução, mas pessoas capacitadas a qual consigam, na verdade, nos agregar, e não somente em valores financeiros, mas, na verdade, valores reais de informação, né, para que isso, na verdade, aconteça. Entenda que trabalhar com madeira, e um dos pontos principais de trabalhar com madeira é ser leve, né? Ser leve é muito importante. E normalmente no Brasil se usa telhado cerâmico, né? Então quando você pensa em estrutura de madeira, normalmente você pensa em duas águas, e por ser um material, por exemplo, em 2015, 2016, que o valor do material ainda estava muito alto por causa da falta de fabricação ou por causa do pequeno mercado a qual possuía, a gente fazia coisas pequenas que normalmente se colocava vidro, e para na verdade ter um elemento muito maior, seja uma residência ou algo do tipo, ou até mesmo tomar formas com a possibilidade de agregar junto à própria material engerado, né, com a possibilidade de fazer curvas, por exemplo, você precisa ter um material muito mais leve, muito mais plástico e, claro, com garantia, né? Conhecendo essas pessoas, e uma das pessoas que eu tive muita, vou falar pra você, não é vontade, mas tive muito prazer de conhecer, foi o Augusto. Augusto, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, retribuo na mesma, eu tenho você aí como um amigo, um grande parceiro. A gente tem feito, ao longo desses anos aí, muitas obras, né? São obras aí, a gente tem inúmeras aí para falar, e vamos falar um pouco aí hoje sobre isso e o que a gente faz. Sabe que esse primeiro ponto foi uma grande verdade, sabe, Augusto? Acho que até agradeço você, não somente também por ter dado a oportunidade, que eu sei que eu fiz o projeto do escritório deles. O escritório deles é em madeira laminada colada da Rewood, as mesas deles são em madeira laminada colada da Rewood. Foi, assim, uma confiança bem no começo. Acho que a gente se conheceu, a gente estava conversando aqui, acho que a gente se conheceu em 2017, e o escritório a gente fez em 2019, né? Entendo que faz 6 anos já. Mas eu encontrei aqui uma pessoa que era um parceiro realmente não somente de solução, mas com a técnica. Ele também participou de alguns dos nossos eventos, dando palestra, falando sobre o material, porque é realmente um ponto muito importante e as pessoas, não vou falar que não sabem, mas falta um pouco de informação de como utiliza, do que é. Até eu mesmo vou falar pra você que eu sou um cara que muitas vezes eu ligo pra ele. Essa semana eu liguei pra ele, pro cara queria colocar um alçapão em cima do telhado. Eu falei, Augusto, esse negócio aqui não vai dar ruim, não? Não, tem toda uma técnica, e foi um dos caras também que nos ajudou no nosso caderno de detalhamento construtivo, que vocês podem download no site. Naquela época a gente estava querendo, na verdade, disponibilizar mais informações, e o Augusto foi um dos caras que também ajudou a compor esse caderno, e por sinal a gente vai atualizar aquele negócio, né, Augusto? Porque legal, já faz um tempo já. Sim. Mas, Augusto, já falei demais, cara. Me fale mais sobre você. Vamos lá. Primeiro, eu acho colocar uma ênfase nisso. Esses eventos que nós fizemos juntos aí, palestra, é uma coisa muito legal, assim. Mostra, além de vocês apresentarem, né, a questão da madeira para estudantes, para pessoas do ramo, a gente também está ali na oportunidade de mostrar que também tem uma coisa importante, é a cobertura, é proteger a madeira, né, cobrir. Então, foi bem legal isso, é uma coisa que sempre eu estou à disposição para fazer. Agora, falando um pouquinho de mim, até estava adiantando aqui com o Calil, tanta gente bacana que já esteve aqui, né? E vamos contar um pouquinho aqui da minha história. Eu trabalho com isso desde os meus 19 anos, faço a mesma coisa, trabalho no Já residencial. 40 já ou não? Não, eu tô com 33. Ah, você é novo, cara. Porra, legal. Comecei em 2011 e desde o estágio. Então eu comecei, né, fiz engenharia civil no Mackenzie e na época lá fui lá no CIE no Mackenzie, procurei um estágio e apareceu para mim para trabalhar numa empresa de manta, né? Então, mas você já sabia o que era uma manta? Não, quando eu cheguei na entrevista, tipo, eu pesquisei um pouco antes, né? Mas quando eu cheguei na entrevista, assim, era uma coisa totalmente nova, nunca nem tinha visto, assim, nunca nem peguei assim na mão. E era num momento no Brasil que estava começando muito isso, então não tinha ainda
essas grandes obras, assim, com esse sistema. Era um nicho mais fechado, assim. Então, E se utilizava onde? Em 2013, você falou? 2011. 2011. Já tinha sido feito em algumas lojas, casas, tinha casas, bastante coisa, assim. Mas não tinha essas grandes obras de expressão, assim, que são mais famosas, né? Vamos dizer assim. Mas mais residencial. Mais residencial. E mesmo hoje, Cali, o ano passado nós fizemos um evento ali no Expo Imigrantes, e era muito voltado ao público, né? Estudantes de arquitetura, de engenharia. Cara, e a maioria das pessoas, a cada 10 pessoas que entram no nosso stand, só 2 conhecem. É bem difícil. Então, eu sei. Por mais que a gente já faz esse trabalho há muito tempo, é uma coisa que tem crescido, né? E a gente, cada dia mais, querendo mostrar. Enfim, aí comecei lá em 2011, fiz estágio, né? Aprendi bastante com o Luiz, com o Lucas, foram meus primeiros mentores desse sistema. Sou muito grato a eles por isso. E aí, depois de alguns anos, me surgiu um convite do Ricardo, que estava tocando lá a Omnitrade, focado nas obras industriais, e não tinha esse departamento residencial. E aí eu comecei a tocar. Desde então, a gente tem feito aí muitas casas. Ano passado, chegamos perto de 100 casas no ano. Mas me fala o que é a Omnitrade. A Omnitrade é uma empresa de origem portuguesa, né, que chegou aqui no Brasil também em 2011. Veio o Ricardo, mudou para cá depois da crise que teve lá na Europa, ele mudou para o Brasil e abriu aqui a Omnitrade. Então ele começou trabalhando ali como instalador, né, de manta e tal, e aí depois começou a seguir o rumo sozinho. Então ele começou a trabalhar em obras industriais, focais. Se você olhar assim, as grandes obras ali na época da Olimpíada, Copa do Mundo. Isso em 2014, né? Tem uma fábrica que nós fizemos, que é a maior obra que tem na América Latina desse sistema. Quantos metros quadrados? De manta, mais de 200 mil metros. É em Goiânia, no Pernambuco. É a fábrica da Jeep, Chrysler e Fiat, né? Então, ali deu uma visão assim grande. E aí, até eu entrar lá no comecinho de 2016, a Omnitrade não tinha esse nicho de residencial. Então, eu comecei a tocar isso e hoje estamos aí. Entendeu? Esse monte de obra contigo aí, várias obras malucas. Mas cara, posso falar? São malucos que se juntam pra fazer coisas malucas, entendeu? Sim. E a diferença entre o maluco e o gênio é a conclusão. E vou falar pra você que depois de todos esses anos, cara, na minha cabeça que passa várias soluções, principalmente, por exemplo, aquela obra do Otto Bernardes, que até mesmo o Otto veio aqui, né, falar aquele de Jacareí, daquela solução, do tirante metálico, de como gira. Cara, é isso daí que se chama de maluco, você entende? São coisas que a gente faz pro residencial, que eventualmente a pessoa nem vê, mas, cara, pra gente é o must do must, porque não tem isso quem faça aqui no Brasil, porque o cara precisa ter a técnica daquilo, entender aquilo, como que não vai entrar água e mandar fazer aquilo e executar da forma correta. Exatamente. Essa do Mostra lá do Nexus, né? Era um projeto que nós chegamos lá e aí você teve que fazer aqueles tirantes e tal. E aí, cheguei e foi uma surpresa. Como é que eu vou fazer esse arremate? Eu fiz, depois te mostrei lá como é que a gente fez. Tá lá até hoje. Inclusive, nós vamos até fazer agora uma ampliação lá, né? Ah, é? Pô, pra essa não foi chamado, cara. Mas eu acho que não é madeira, tá? Não deve ser. Ele é composto por concreto e é misto. É misto, exatamente. Cara, e a Omnitrade, então, hoje, quais são os ramos que ela trabalha e quantos anos ela existe no Brasil? Tá. A Omni tá aqui, né, desde 2011, e nós temos hoje alguns segmentos, mas vamos dizer assim, que dá pra gente separar em dois. Tem o industrial e o residencial. Então eu toco o residencial, né, e aí no industrial a gente tem vários nichos. Tem a parte que a gente faz estádios de futebol, terminamos agora a Arena do Galo, tem a parte de câmaras frias, temos também um setor de indústria, né? Tipo, tem fábrica Coca-Cola, Mars. Temos agora muito data center. Então a gente fez data center ali para Amazon, Microsoft. Então tem esse nicho, né? Que hoje a gente trabalha só com mão de obra própria. A gente nunca trabalhou com mão de obra terceirizada. Então nossos funcionários são próprios, né? Tem próximo aí de 300 funcionários. E é isso. E essas mantas vêm da onde?
a gente trabalha com 2 tipos, o TPO e o PVC. Então defina as mantas, cara, porque eu sempre falo manta TPO, mas eu nunca tenho certeza se eu tô falando correto ou não tô falando correto. Tá. É bem legal essa pergunta. O TPO a gente usa mais em obras industriais, tá? Por quê? Então, por quê? Porque ele é um material, além dele ser mais pesado, vamos dizer assim, os rolos são mais pesados, ele é um material que ele não é tão maleável. Tá. Então, o PVC, nessas obras que a gente faz no residencial, pô, essas geometrias que a gente trabalha, uma série de interferências, o PVC ele é muito mais fácil da gente trabalhar. Ele é mais maleável, os acabamentos esteticamente fica melhor, né? Porque assim, no residencial, a gente preza não só pela estanqueidade, a gente preza também pela harmonia ali, para ficar tudo padronizado, né? Tipo, a estética faz parte também do nosso sistema. Sim. Então, o TPO, um exemplo rápido, assim, se eu for fazer um arremate de placa solar, no TPO eu vou precisar colocar uma barra de aço inox. Então, vai ficar aparente ali, aquela abraçadeira, né? Já no PVC, não. O PVC eu consigo fazer um colarinho direto no tubo de PVC, entendeu? Fica esteticamente melhor. Os rolos são menores, as cores são diferentes, né? Hoje aqui no Brasil a gente trabalha com TPO basicamente com branco e com cinza, tá? Então o PVC a gente tem marrom, tem o grafite, entendeu? Então são outras cores que o pessoal da arquitetura gosta de trabalhar. Gente, quero que vocês tenham noção do que ele tá falando, porque a gente tá falando de uma casa que é residencial, que a gente fala residencial de 2.000, 2.500 metros quadrados, onde vai ter uma placa solar em cima, que normalmente é 2 pavimentos, que ninguém vai ver, e aí o detalhe do detalhe do detalhe para chegar naquilo, para que seja realmente harmonioso junto à arquitetura e junto à estrutura. Exatamente. Né? Acho que é muito importante isso. Tem obra que a gente executa, eu vou fazer e aí eu faço um beiral, por exemplo, que é no primeiro pavimento, que ali o cliente vai abrir a janela e vai dar de cara com o nosso sistema. A gente se preocupa com os cortes da manta, onde vai ter as vulcanizações para ser 45 graus, tudo alinhadinho, entendeu? Então, tudo isso a gente se preocupa. Mas, basicamente, o TPO vem dos Estados Unidos e o PVC vem da Europa. Tá? Por que isso? E qual que é a diferença? É o plástico? O TPO é um termo, né? Termoplástico de poliolefina. E o PVC é uma liga termoplástico também à base de PVC. Então, quando a gente pega uma amostra de um para o outro, ele é muito mais flexível, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Então, quando eu tenho essas obras curvas, calhas curvas, um monte de arremate, clarabóia, é muito mais fácil fazer com o PVC. E durabilidade entre as duas? Qual que é a diferença? Basicamente a mesma, assim, você fala assim, aqui no Brasil a gente tem obras aí com garantia de 30 anos, né? Que é uma garantia Red Shield. Como é que eu consigo essa garantia? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, sei lá, o aeroporto de Porto Alegre. Uhum. A Fraport foi lá, fez o consórcio, ganhou a concessão do aeroporto por 25 anos e a gente tem uma garantia dessa. Mas por quê? Os arremates são todos pré-fabricados, vêm já dos Estados Unidos, já especialmente para aquela obra. Então, numa obra que eu vou fazer aqui, no PVC, esses arremates de placa solar eu faço aqui, mas não quer dizer que não vai durar. A minha garantia são 10 anos, mas não quer dizer que vai passar disso, entendeu? Vai passar. É um sistema que ele é feito para... É um termoplástico, ele é para durar durante a vida ali útil da obra, né? Entendi. Então, a garantia dos dois é basicamente a mesma coisa, né? E vocês vendem manta também ou vocês fazem só a solução completa? Não, até o final do ano passado a gente só vendia o sistema completo, né? Então a gente entendeu, e até uma coisa bem legal, Calil, pra gente falar. Cara, hoje em dia eu vejo assim muita gente executando esse sistema de maneira errada. Então o que acontece? Não é só, eu perdi uma obra para uma empresa que foi fazer e fez errado. Não, é a solução. Às vezes o cliente tá lá e ele fala assim, foi feito, esse sistema aqui não presta. E aí ele passa para um amigo, que passa para outro, e não é isso. Jura? Na madeira também, né? Pois é, a gente tem o mesmo problema, a mesma dor. Mas pode continuar, desculpa. Então, o que acontece? Nós entendemos, né? Isso foi até uma ideia lá interna do Ricardo. E se a gente vender para esse pessoal um material aqui, ó, esse material aqui é para executar.
Você vai ter que levar a chapa colaminada, você vai ter que fazer da maneira correta, entendeu? Então, a gente tem tentado aí, nesse início aí de ano, vender esse material também para... A gente tem vamos dizer assim, uma estrutura hoje boa que nos permite fazer isso, né? Sabe que a Rewood nasceu exatamente assim. Em 2015, 2014, me chamaram para fazer uma consultoria na empresa para transformar o produto para um produto estrutural. Aí, a partir daí, em 2015, a ideia era lançar o produto no mercado. Viu que as pessoas não sabiam utilizar o produto. Aí a gente começou a fazer projeto, as ferragens, os parafusos e mandava como se fosse um pacote para montar. Cara, eles montavam errado. Faltava parafuso, aí a gente tinha que fazer pós-obra. E, cara, e aí vem aquele negócio. Esse produto é ruim. Esse produto de madeira é ruim. Esse produto de madeira é ruim. Cara, para eliminar não somente a insatisfação do cliente em cima disso, mas também para ter a certeza que o produto, na verdade, você está defendendo o teu produto, o produto que você fabrica. Se isso for queimado no mercado, cara, você vai fazer o quê? E é o produto que eu amo. Não tem como a pessoa falar mal de um produto se ele está sendo mal utilizado, você entende? E aí ela não vai saber que ela está sendo mal utilizado, só pela pessoa que está sendo montada. E aí a gente começou a compor a estrutura por inteiro, de ponta a ponta. E a partir daí, é como você falou, a gente consegue garantir o uso da estrutura ao longo do seu tempo e a sua manutenção. Você entende? Sim. E aí sim a gente começou a ter um controle muito maior, começou a passar mais informação, mas ainda é muito difícil, eu concordo com você. Sim, é muito difícil, é Sim. muito difícil. E assim, se eu pegar aí ao longo desses anos, de uns 2 anos pra cá, tem aumentado muito o índice de... Tem obras que eu perco, e aí depois eu sou chamado pra refazer. Jura? E aí, tipo assim, aí muitas vezes eu chego assim, tipo assim, é bizarro o jeito que tá instalado, tipo, é totalmente diferente do mínimo necessário. Porque hoje a gente não tem uma norma assim, tem essa norma aqui, você tem que entregar, esse é o mínimo. Não, entendeu? Então você chega numa obra, ela tá tipo, parece que foi uma criança que fez. Sim. Então, essa venda de material, a gente tá tentando minimizar isso, pelo menos o material, e aí se essas empresas, né, que a gente tá tentando vender, quiser, a gente faz treinamento, não tem problema. Eu sei que, se pensar assim, Augusto, mas você vai perder obra para essas empresas? Não, os nossos clientes a gente tem ali, a gente faz um serviço muito bem feito, né, a gente tem parceiros, grandes parceiros aí que acabam priorizando a gente, mas se você pensar hoje no mercado, tem 2, 3 empresas que trabalham certo, assim, de maneira correta. As outras trabalham de forma errada, até porque eles não têm o material aqui no Brasil e executam de maneira errada, né? Então, essa venda de material surge um pouco para não denegrir a imagem do nosso sistema, que é o trabalho que, né, eu faço há muito tempo, vou nos escritórios de arquitetura, vou nas construtoras, né, dou essas palestras para ensinar essas pessoas, né? Mas tem norma para utilizar isso aqui no Brasil? Não. Tipo, não tem. Então, esse que é o problema. Tem as normas europeias, norma americana, mas assim, não tem um mínimo, assim, o mínimo que você tem que entregar para vender esse sistema é isso. Não. Eu acho que esse é o primeiro passo, na verdade. Vou falar pra você que é uma coisa de, às vezes, vocês trabalharem junto pra ter uma norma, porque foi uma coisa que a gente brigou muito e foi revisada em 2021 a normativa pra colocar madeira laminada colada e CLT pra que daí a gente pudesse, na verdade, realizar grandes feitos com a estrutura. Sim. Você entende? Eu acho que é uma coisa, porque assim, se não tem informação, não tem como você cobrar. E daí, se você não tem norma, você não tem associação. Se você não tem associação, você não tem qualidade. E daí, qualquer um pode pegar qualquer manta e falar que e colocar. Exatamente. Entende? Eu entendo perfeitamente. As dores que você passa, cara, é praticamente as dores que eu passo. Vou falar pra você outra coisa. Eu vou fazer uma pergunta que é crica, que é uma coisa que eles me perguntam e eu sei a resposta. Mas, por exemplo, tudo bem, então por que eu não posso colocar uma manta asfáltica no telhado? Você entende? A gente tá falando sem informação, sem qualquer tipo de respaldo do uso do material. Não tem nada a ver uma manta asfáltica com uma manta TPO com uma manta PVC. Você entende? Você tá comparando aí um carro, sei lá, um Gol com um Rolls Royce. Exatamente.
E na verdade, assim, o Gol, eventualmente, você pode utilizar em lugares onde a pista é pro Gol, mas o Rolls Royce você vai utilizar onde ele deve ser utilizado, você entende? E o problema é você pegar o Rolls Royce e quebrar ele ou tentar utilizar como um Gol. Tem obra que, o cara chega lá, faz a estrutura metálica e coloca uma base de USB e depois vem com manta ardoseada por cima, tipo, né? Cara, e você falou de peso. Então, calma que você tem bastante pergunta, cara. Você falou de peso. Por exemplo, por que a manta TPO pesa mais do que a manta PVC? Não pesa. Não? Não. O peso é basicamente o mesmo. O que é composto as mantas, então? Então, o TPO é o termoplástico de poliolefina. Tá. Né? Que também é uma liga plástica, vamos dizer assim. E o PVC é uma liga de PVC. Então, mas tem trama, alguma coisa assim em cima ou não? Tem uma malha, vem uma malha de poliéster, né? Que é o que estrutura a manta, acabou. Agora, assim, a grande diferença mesmo é ser maleável ou não. Mas o peso das duas é a mesma coisa. Por exemplo, falando de peso, o nosso sistema, vou dar 2 exemplos aqui. Uma base de USB, o isolamento e a manta. É um sistema aí que vai estar em média uns 12 quilos por metro quadrado. Agora, se for uma base de telha, por exemplo, você tem ali, você fez a estrutura de madeira, você colocou espaçamento a cada 1,20 m, eu não consigo colocar o USB com esse espaçamento. Então eu vou colocar uma telha. Se a gente tem aquelas tabeirinhas, né, que vocês fazem. Tabeira L. E eu tenho espaço para colocar essa telha, eu coloco uma telha trapézio 40, um isolamento e a manta. Aí eu já baixo isso daí para uns 9 quilos por metro quadrado. Pô, legal. E você também economiza no espaçamento da estrutura, né? Porque senão você vai ter que fazer uma malha por cima depois a cada 60 centímetros, entendeu? E pergunta, a telha é mais barato, o trapezoidal ou eu chamo de cartola, é cartola, correto? A telha trapezoidal, a telha trapézio, ela é mais barata que o USB? Não, se você comparar só a telha com o USB, não. Mas, quando você compara o sistema inteiro, a economia que você vai ter nos espaçamentos da estrutura, sim. Gente, isso é muito importante. Então, assim, eu sei que a gente tá indo muito longe, que assim, tá indo mas quero que vocês entendam que muitas das pessoas, no começo, por exemplo, as pessoas desenhavam o telhado baseado no corte do USB. Cara, a madeira laminada colada é um dos preços, ou a estrutura é um dos preços mais altos. Tudo e qualquer tipo de solução, mesmo que ela for mais custosa por metro quadrado, como por exemplo o que você acabou de descrever, que a gente consegue, na verdade, abrir esse espaçamento para 1 metro. Até quanto eu consigo fazer esse espaçamento? Uma telha? 2 metros. 2 metros. É que ninguém vai querer fazer com 2 metros, porque senão não fica... A madeira fica muito longe. Muito longe uma da outra. Mas entenda que isso, em termos de custo-benefício para o projeto, é fantástico. Sim. E aí é entender, na verdade, o equilíbrio dos materiais para que você possa ter o melhor custo-benefício. Então, só revisando, tá? Então a gente tem a estrutura principal, que a gente está falando aqui de madeira, mas pode ser metálico, né? E depois nós temos uma subestrutura, que essa subestrutura é a que, na verdade, apoia o USB. Isso. Que essa subestrutura pode ser, eu fazia em madeira ultimamente, e agora a gente está fazendo bastante em alumínio. Né, me corrija se estiver errado, por favor. É aço galvalume. Ah lá, tá vendo? É isso que eu quero que você... Então me explica as camadas, vai. Os melhores você me explicar, cara. Você tá aqui pra isso, vai. Sim. Vamos lá. Até mesmo, assim, a estrutura de madeira, ela vai fazer parte ali da arquitetura, né? Sim. Então, você faz aquela estrutura, deixa toda plana, né? As terças. É raras vezes que a gente faz uma casa já com a estrutura inclinada e tal. E aí tem essa opção, que nem você às vezes me entrega a obra já com as cunhas com caimento, mas muitas das vezes eu faço uma subestrutura metálica para dar esse caimento. Então a gente, olhando por baixo, você vai ter o forro, você vê a estrutura, o MLC todo plano, bonitinho ali, e aí por cima, se a gente tiver espaço, eu posso fazer a subestrutura de aço galvalume, né, a cada 60 para receber um USB, ou até a cada 2 metros para receber uma telha trapézio 40. Entendeu? Fantástico. Então, eu dependo muito dessa altura que eu vou ter ali da tabeira, né? E daí, em cima do USB? Aí vem em cima do USB um isolamento térmico. Hoje normalmente é o quê? A gente trabalha bastante hoje com PIR, que é o poliisocianurato. Tá. É um isolamento aí que a gente trabalha mais ou menos uns 40 milímetros. Ele equivale a 70 milímetros de EPS. Legal. E a gente trabalha também com EPS, trabalho EPS de alta densidade, com lã de rocha. Lã de rocha é mais quando você tem uma questão de acústica, aí tem aqueles projetos, né, de acústica, e a gente trabalha com
com lã de rocha. Mas a lã de rocha não é mais molezinho? Não, é lã de rocha de alta densidade. Ah, de alta densidade. Ela é dura igual uma madeira, assim. Entendi. E depois em cima vai a manta. E depois em cima vai a manta. Eu tenho uma dúvida pra você, cara. Teve uma vez que eu fiz uma obra de uma arquitetura lá em Maresias, Certo. né? E lá a gente fez um pergolado, plano, reto, e depois foi utilizado a subestrutura, que é o caimento, ou a placa de fechamento, que é o USB. Depois foi colocado uma manta, foi colocado, vou chamar de pier, vou chamar do enchimento poliuretano, a qual te dá a densidade ali pra você ter um térmico acústico bom, e depois foi colocado a manta em cima. O meu problema foi que depois de ter colocado em cima, era uma casa de 2 pavimentos, e as pessoas subiam em cima para dar a manutenção no beiral da segunda casa, né? E quando eles andavam em cima da estrutura, como é que você chama? O pier? Como é que você chama o isolamento. O isolamento térmico é térmico e acústico, né? O isolamento térmico e acústico, ele começou a fazer cavas. E aí o problema não é que não dava o isolamento térmico, não tinha danificado o produto, mas quando chovia, ficava as poças de água. Tá. Então, por exemplo, dependendo do isolamento que foi utilizado, se ele não foi um isolamento de alta densidade, acontece isso, entendeu? Agora, assim, a circulação para manutenção sobre o nosso sistema não há problema nenhum. Tem obras que, eu faço a cobertura, aí você tem um alçapão, um ponto de acesso, e aí tem uma série de máquinas de ar-condicionado que vai ter manutenção ali. A gente pode fazer um caminho de circulação ali, com uma manta, né, que a gente chama de manta passarela, para circular ali em cima. Então, se não tem uma circulação constante, não há problema nenhum. Agora, se tem uma circulação constante, aí a gente indica fazer uma proteção. Por exemplo, na Dengo, você tem ali todas aquelas marquises, né, aqueles beirais ali onde tem a área de restaurante, mesas, tem circulação. Então, por cima da minha manta foi colocado o quê? Você me entregou lá a laje, né, o CLT, o que eu fiz? Fiz a subestrutura metálica, coloquei o USB, e aí por cima da minha manta tem uma base de borracha e o deck apoiado. Então você tem um deck que protege a manta, vamos dizer assim. E se tem uma circulação constante, o isolamento eu não deixo ele ali aparente. Então, imagina que, eu vou fazer uma obra contigo e o cliente quer usar como um solário a cobertura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada que vai funcionar para ele como um forro. Então, eu ponho, sei lá, um painel wall, vamos dizer assim. Por cima desse painel wall, eu vou colocar o isolamento. Entre esses isolamentos, eu coloco a subestrutura para dar o caimento e depois o USB por cima. Aí, isso, exatamente. Aí ele pode apoiar o deck dele por cima, pode colocar jardim, o que ele quiser, sem ser direto em cima do isolamento. Entendeu? Porque um peso constante em cima do isolamento térmico, por mais denso que ele seja, acaba agredindo ele, aí ele vai perdendo densidade. Cara, eu vou falar pra você que essa é a diferença que todo mundo deveria ter. Deveria ter uma aula, cara. Você quer usar manta? Quero. Eu quero usar manta. E aí também, queria perguntar pra você quais são as dores das pessoas a qual te procuram e por que elas te procuram, né? Mas assim, vocês têm que entender esses tipos de informação. Porque que nem você tá falando, cara, para um deck é uma coisa, a Dengo, por exemplo, foi fantástico, cara, foi um trabalho que a gente fez assim, ali, e foi o primeiro prédio e nunca ninguém tinha feito, e a gente foi lá, pesquisou. Vou até disponibilizar umas fotos que o Augusto sempre utiliza aqui para que a gente possa ver. E, cara, lá tem o CLT, a subestrutura, tem a manta e tem o deck. Como que faz só com o deck? Como que você faz com piso elevado? Cada um é um tipo diferente para você ter condições diferentes de uso. Isso é muito interessante. E é importante que vocês entrem, por exemplo, no site da Omnitrade, que você entre em contato com o Augusto para perguntar, porque ele tá aqui para isso, tá? Sim. Então, assim, é esse tipo de informação que eu acho que a gente deve divulgar mais para que as pessoas tenham, na verdade, o conceito. Porque não é simplesmente colocar a manta. E aquela manta preta? O que é aquela manta preta lá que tem ali no meio entre o pier e a manta final? Aquilo é um bidinho, geotêxtil. Pra que é utilizado aquilo? Eu utilizo ele bastante porque, como eu vou colocar o meu isolamento térmico, e aí são placas, né? Eles vêm em placas intertravadas ali, a gente fixa. Eu coloco só pra deixar a manta plana, assim, sem nenhum... Imperfeição. Porque assim, a manta com o tempo, ela vai filmar o que tá embaixo. Então, muitas vezes, quando eu faço obra de laje, eu falo pro cara assim, ó... Chego no mestre e falo, faz a regularização certinho nas platibandas, deixa lisinho, porque a minha manta vai filmar tudo que tá por baixo. Então, nessas áreas planas, onde a gente coloca o isolamento térmico, eu coloco ele mais para deixar
vamos mais dizer um conceito estético. Isso, é só mais estético, sim. Cara, sim. Que fantástico, cara. Sim. E pergunta, por que o pessoal de comercial e por que o pessoal do residencial te procura? Pra quê? Quais são as dores? Primeiro que assim, é um sistema, né? Hoje, se você pegar aqui, a gente tá num nicho, né? São Paulo, Rio, tem muito dessas obras. Mas claro que a gente tem uma obrinha ali, faço obra em Trancoso, faço obra em Porto Alegre, faço obra no Mato Grosso, Goiás, Uberlândia, né? Mas o nosso nicho é aqui, São Paulo, Rio, né? É onde tem muitas dessas obras. Então, primeiro começa lá na arquitetura. Aquele conceito de ter o telhado plano, você não ter, né, uma coisa esteticamente assim, slim, vamos dizer assim. E tem a segunda, que é o mais importante, que muita gente, né, não se preocupa, que é a estanqueidade. Então, muitas vezes o cliente está lá fazendo a casa, ele não se preocupa muito o que vai ter, até ele ter uma dor de cabeça com o vazamento. E é uma coisa assim, quando começa um vazamento, muitas vezes a água tá pingando num lugar onde ela não tá entrando. Então, se você tem um telhado verde, você tem a casa cheia de placa solar, é um trabalho, você tem que tirar tudo, até procurar, entendeu? Então, por isso que a gente faz da melhor maneira possível para ser executado uma vez, e o cliente, o que eu quero é sempre que o cliente esqueça que tem a cobertura. Ele esqueça. Se alguém perguntar como foi feita, aí ele, mas esqueça, é uma coisa que é para ele esquecer. Cara, eu sempre falo para meus clientes, cara, não economize na estanqueidade. Eu sei que você não vai ver, eu sei que eventualmente para você não é importante, mas é a mesma coisa que você fala assim, vou economizar na minha fundação. Cara, você não tem noção da dor de cabeça que você pode ter ali dentro daquilo. Sim. E mesmo como você falou, cara, que assim, você ainda depois é chamado para refazer aquilo, é mais um trabalho e outra. O que foi danificado com aquilo, às vezes uma poltrona do cara, cair em cima de um piano, cara, aquilo lá é o principal. A estanqueidade, acho que é um dos pontos principais e dá garantia em cima da estanqueidade é quando o cara tem certeza realmente do que tá fazendo. Sim. Sabe? Isso é primordial, sabe? Sim. Primordial. E uma sintonia que a gente tem bastante, assim, Calil, com vocês, assim, e a gente preza bastante por isso, que vocês terminam a sua parte e eu já querer entrar já logo na sequência. Pra quê? Pra proteger logo a madeira. Nossa. E não é só isso. Libera todos os outros trabalhos por baixo. Então, sem eu colocar a cobertura ali, primeiro que a madeira fica exposta. Segundo, que o cara não consegue colocar forro, não consegue colocar piso, não consegue trabalhar por nada por baixo, entendeu? Então, o nosso trabalho, você fala assim, é uma pequena parte, mas é uma parte muito importante ali da cobertura, né? Então, cara, você sabe que toda vez que eu fecho um projeto, eu falo, não tem, vamos fechar, vamos fazer o projeto, vamos desenvolver. Só que é importante que você sempre feche a manta para que ele possa se programar, para que a gente não possa ter um mínimo de atuação do meio externo junto com a estrutura. Entenda que assim, quando sai da Rewood, sai como se fosse um móvel, como se fosse essa mesa. Quando vai ser montado, é claro que ela pode aí ter alguma coisa que suja, com uma coisa que bate, exatamente isso. Mas deixar ela exposta ao tempo, principalmente a estrutura de eucalipto, é uma coisa que causa uma degradação com o produto violenta. E além de, por exemplo, o cara olhar, mesmo que você zere a obra, mesmo que você deixe ela zeradinha, e dá pra zerar, além do trabalho, mais o tempo que você vai gastar, você jogou tudo fora. Então assim, você vai ter que fechar de qualquer jeito. Então já deixa certinho no cronograma, que é uma coisa muito importante. E agora com essa variedade, por exemplo, de cor, de detalhes, é uma coisa que você tem que dedicar um tempo realmente para ter o projeto bem definido, né? Sim. Porque eu entendo também que não só são a manta, tem os acessórios. Sim. Não é isso? Sim. Não, e a gente tem um tempo hábil, assim, eu já fiz obras, sabe como eu não, muitas vezes eu não consigo falar não, mas já teve obra eu sei que você tava lá, você me passou, Augusto, esse cara aqui, a gente vai fazer essa obra e tal, e aí demoraram pra me ligar, eu preciso que você entre na semana que vem. Tipo, muitas vezes eu falo assim, eu não consigo, mas às vezes eu falo, não, vou dar um jeito, às vezes é um parceiro ali, acabou esquecendo e tal, mas assim, depois que fecha comigo, eu preciso pegar o seu projeto executivo, fazer os meus detalhes, a gente faz um caderno de detalhes com todas as interferências que tem para aprovar junto à arquitetura. Então, depois disso aprovado, aí é que eu vou mandar expedir esses materiais e marcar para iniciar. Então, se eu preciso entrar logo depois que você terminou a tua estrutura, eu preciso ter esse tempo aí, pelo menos umas 3 semanas antes de você finalizar, eu tenho que estar com isso
correndo pra... Não, já tem que estar pronto praticamente. Eu acho que toda vez que tiver um projeto para provar, porque também tem as cores, né? Tem os rufos metálicos. Até mesmo vou falar para você que eu e Augusto, a gente desenvolveu um rufo metálico que foi legal até mesmo para Casa-Areia, né? Porque na Casa-Areia, vou falar para vocês, na Casa-Areia ele é, na verdade, uma superestrutura de madeira laminada colada e você tem um rufo metálico em cima e entre elas você tem, na verdade, uma biriba. Então, quando vai dar manutenção na parte superior, a pessoa necessariamente tem que pisar no rufo metálico, né? E aquele rufo, e se ele pisar na biriba, ele cai. Então, quando ele pisa no rufo metálico, ele amassa. E aí eu falei, Augusto, isso aqui eu preciso de outro sistema diferente disso daqui. E agora a gente está utilizando na obra de Joá o mesmo sistema, né? Que seriam 2 rufos laterais e uma manta em cima. Então você elimina qualquer possibilidade de entrada de água, qualquer parafuso que tenha. Você pode passar o poliuretano que for, qual cola que você quiser passar lá, ao longo do tempo, no sol, vai descolar. Sim. Você não precisa ali de uma eventual manutenção, PU, né, essas coisas. E assim, o que eu, né, falei lá no início, eu faço isso já vai fazer 14 anos, mas eu gosto dessas coisas novas, assim, a gente desenvolver coisas novas, quando chega projetos diferentes, assim, eu gosto, são coisas que dá, né? Tesão. Dá esse tesão, assim, desafio, sabe? Pensar ali, como que a gente vai fazer, e assim... Até hoje, tudo que surgiu de interferência, a gente consegue uma solução para aquilo. Isso que eu acho muito legal, a parceria que a gente tem com vocês, cara. Porque você sabe que a gente também tem esse mesmo tesão de fazer as coisas novas, de fazer as coisas diferentes, de fazer... E você sabe que são coisas que você não consegue prever tudo. Tudo. E só quando durante a obra que a gente começa, na verdade, ver todos os pontos, cara. E vocês sempre vieram com soluções, ou até mesmo a gente fez junto para que a gente possa, na verdade, ter a melhor desenvolvimento possível. E toda a obra é diferente. Acho que isso é muito legal, sabe? Da cultura que vocês têm junto à empresa. Sim. Isso é muito legal. Sim. E eu sou assim, eu sou o cara mais humilde para procurar ajuda de soluções. Eu faço isso há 14 anos, não preciso de... Não. Quantas vezes eu sento lá no escritório, eu sento com o Renato, são pessoas que já fazem isso há muito tempo, ligo pro seu Ramiro, que trabalha com a gente, o cara faz isso há 20 anos, então, né, achar sempre soluções alguém vai ter. Ou às vezes eu tô em casa tomando banho lá, putz, caramba, tive uma ideia, vou fazer dessa forma, aí vamos lá, desenha, faz no galpão uma amostra, leva na obra, põe lá pra ver, vamos fazer assim. Legal. E fala mais sobre telhado verde. É uma coisa que bastante pessoas me perguntam, como é que faz telhado verde, quais são, o que a gente tem que prestar atenção exatamente para fazer um telhado verde decente. Tá. Assim, o nosso sistema de cobertura, a manta, ela tem a proteção com anti-raízes e tal, então a única coisa que eu sempre alerto as pessoas quando vão fazer um telhado verde é colocar um Mac Drain por cima da manta. Se você, não importa... Colocar o quê? Mac Drain. É uma dupla camada de bidim com uma telinha no meio. Pra que serve? Isso independe se você vai fazer com uma empresa que faz com bandeja ou se você vai fazer com uma empresa que coloca o substrato direto ali. O Mac Drain ele vai servir para proteger minha manta e para drenar água. Então o que acontece? Eu faço a minha manta, imagina, põe a tua estrutura, depois da sua estrutura eu faço o caimento, ponho o USB e aí vem a minha camada de manta e depois vem esse Mac Drain. Por cima dele, o pessoal vai trabalhar depois com telhado verde. Então, o que acontece? A água vai passar ali pelo aquele substrato e ela tem uma camada linear ali embaixo para ela correr para as calhas, para descer nos ralos, entendeu? Então, é um sistema assim. Onde é que tem problema em obras de telhado verde? Muitas vezes eu faço a cobertura e aí depois o pessoal vai lá, sei lá, o cliente direto contrata um jardineiro da cidade e coloca lá. Aí o cara vai lá trabalhar em cima, sem proteção, sem nada, com uma enxada. Já teve obra assim. Exatamente. Aí, não, tá vazando. Aí eu falei, mas tira aí um trecho. Aí tiraram, tipo, um pequeno trecho, assim. Quando a gente olhou, eu falei, nossa, tem 10 furos aqui no metro quadrado. Tira de tudo, a casa virou uma peneira, entendeu? Então, eu sempre alerto. Por mais que, assim, não é... Eu até tive com o pessoal da Macaferri na feira. Eu falei, eu faço muita propaganda de vocês, não ganho nada com isso, mas é pra eu ficar tranquilo. Eu quero que coloque o Mac Drain pra proteger a minha manta, entendeu? Entendi. É isso. Que fantástico, cara, fantástico. E uma coisa que eu sempre quis perguntar pra você, e aquelas mantas líquidas? Como é que funciona aquilo? Vocês trabalham com isso? E o que você acha daquilo? A gente fez algumas obras aí com manta líquida,
Mas assim, não é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Tá? Mas funciona? Depende da situação. Tem situação que funciona, sim. Tem situação que funciona. Muitas vezes em um retrofit. Nós fizemos aqui no Paineiras, naquela cobertura redonda lá, o pessoal era só uma pintura mesmo, aí foi feito assim. Mas depende muito. É um sistema que é bem diferente do nosso, assim. Não é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. E quais são os pós e contras de uma manta líquida? Porque todo mundo fala assim, porque manta líquida é mais fácil. Cara, eu não vejo por ser mais fácil, porque o problema de manta líquida é que você não consegue garantir a gramatura por metro quadrado do que você está utilizando. E a manta já te garante ali sem erro nenhum. Né? Então, são coisas que eu sempre pergunto, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade de utilizar, mas eu ainda tenho um certo medo, não somente por causa da garantia da gramatura por metro quadrado, mas também, cara, é uma questão de movimentação. Né? E você sabe que a madeira, ao longo do tempo, a estrutura em si de madeira, ela se mexe, assim como a estrutura de aço e de concreto, mas a madeira ela tem que se mexer muito. Então, a movimentação entre placas, por exemplo, eu tenho medo de ter qualquer tipo de fissura, uma vez que você está com uma manta líquida e não tem uma manta PVC não uma mesma elasticidade, né? Como é que é isso? Assim, é uma coisa que nem eu mencionei, né? Nessa obra nós executamos assim, mas nós pensamos assim, o nosso know-how, o nosso carro-chefe é fazer coberturas, né? Então eu faço cobertura com manta termoplástica, a gente faz cobertura zipado, né? Por exemplo, fizemos lá a Calzip na Arena do Galo, e esse sistema... o que eu tenho hoje, assim, de bagagem é o que eu vejo em algumas obras. Mas você não executa? Não. Por exemplo, teve uma obra que eu fiz ali na Fazenda da Grama. Eu fiz todos os beirais da cobertura. A cobertura era laje, no meio o beiral metálico. Eu fiz os beirais com o meu sistema de manta e no meio foi feito uma pintura. Só que é aquele negócio que você falou, depende da instalação. Às vezes o produto é bom, mas a instalação ali não foi bem feita. O que aconteceu? Faz uns 3 anos. A manta já toda rachou e tá vazando. Aí agora chamaram a gente pra fazer. E na época eu tentei bastante, tipo, não, vamos fazer aqui, eu faço a manta e tal. Mas assim, é um custo que é mais baixo, né? Muitas das vezes e... Assim, não tem a mesma coisa, não tem uma proteção térmica, né? Eu tô perguntando por uma falta de informação, um preconceito meu, realmente, do entender o comportamento da estrutura. Porque eu já trabalhei, por exemplo, fiz uma obra num condomínio que o amigo dele fazia essa manta líquida, ele pediu pra mim ligar pro amigo dele pra perguntar. Só que, cara, de novo, o cliente pediu pra mim ligar pro amigo dele, que ele tava fazendo estrutura de madeira, eu falei, eu queria usar a manta líquida do meu amigo. Tá, tudo bem, vou ligar lá. Eu liguei lá, não era uma manta líquida, mas era para uso interno. Tipo assim, não tem nada a ver, entende? Mas eu já vi também a manta líquida para uso externo, mas eu nunca tive o contato com uma pessoa qual quebrasse essa falta de informação minha para entender realmente como funciona. Sim. Sabe? É uma coisa assim, Calil, que eu nunca me aprofundei assim, é o uso dessa manta líquida numa base igual a gente usa, tipo uma base de USB, um painel wall. O que eu vejo é sempre sobre laje. Assim. Exatamente. Às vezes que eu vi tentarem fazer, não deu certo, assim. Pelo menos eu nunca. Bom, se você nunca viu deu certo, eu acho que você que trabalha no rádio de cobertura, então eu vou demorar um pouquinho mais pra ver alguma coisa dar certo. Sim. Cara, inclinação. Tá, inclinação, umas coisas que eu até sempre me pergunto. Qual que é a inclinação que eu posso utilizar? Eu lembro que um dia, na Dengo, sentado lá com o cara do Pedra Forte, que é o Júlio, um abraço pro meu amigo Júlio. Legal, Júlio. Né? O Júlio é fantástico do Pedra Forte. Cara, você falou assim, não, dá pra usar 0. Eu falei, beleza, dá pra usar 0. Mas qual é a recomendação? Tá. A recomendação é 1,5%, que é o suficiente ali para depois de uma chuva escoar a água e não causar empoçamento. Mas assim, eu já fiz muitas obras que é plano. Eu fiz uma aqui em São Paulo, de um escritório de um médico bem famoso assim, uma arquitetura também famosa, e o projeto era 100% plano. Não há problema de estanqueidade, eu vou garantir estanqueidade naquilo. Só que qual é o problema? A primeira crise que teve de dengue, os prédios em volta começaram a reclamar. Porque passou a chuva, você fica ali com aquelas poças d'água. Aí a gente teve que ir lá e ele mexer na estrutura para refazer. Então, não há problema em fazer ela plana. Não há. A única questão é que vai empoçar água. Só isso. Agora, assim, se você, pensando 1,5%,
é muito louco. Então, eu sei que tem projeto que não dá, tem projeto que, não vou conseguir fazer, vai ter que ser 1%. Beleza, então a gente só deixa por escrito, pode ser que emposse água, entendeu? A água vai demorar mais a escoar depois da chuva. Mas, Augusto, eu entendo de forma diferente. Eu entendo que o arquiteto, ele deve conhecer os materiais e dominar os materiais para seu uso. Se a recomendação do fabricante, a qual já tem 14 anos de experiência, recomenda para que você não possa, quando você fala não tem problema, claro que tem problema. Bicho, você tem um problema de empossamento lá que o cara vai ter que arrancar todo o telhado lá, você tá falando que não tem problema de estanqueidade. De estanqueidade. Mas daí agora, a mesma coisa falar assim, dengue. Não, cair não vai dar problema. Mas, cara, se eu sei que o negócio pode acontecer, eu tenho que não fazer. Pelo menos esse é o nosso conceito, né? Então assim, mas não dá problema. Vai dar problema ao longo do tempo pro negócio de dengue, então por isso que deve fazer um e-mail. Então quem tem que, na verdade, se adequar à utilização do produto, e eu entendo que 1,5%, pode ver mais línguas que não, mas que 1,5% é um caimento baixo comparado com as outras coisas que a gente tem dentro do mercado de possibilidade de utilização, cara, você vai ter que fazer para que isso, porque o arquiteto, ele não somente tem que dominar o material para que ele possa ser utilizado, mas ele tem que pensar ao longo da vida desse material. Sim. Você entende? Ao longo da vida da própria casa. Ele não desenha pro agora ou por daqui 5, não. Ele tem que desenhar para a eternidade, para que aquilo, na verdade, seja bonito daqui 50 anos ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que, na verdade, é o entendimento do uso do material, e acho que é por isso até mesmo que é importante você estar aqui. Sim. Porque muitas pessoas não vão usar 0, vamos usar 1%. Eu sempre falo, que você sempre falou. Cara, é 1,5%, não é mais, não é menos. Isso. E aí cai naquele negócio, beleza, então vamos fazer um mockup. Exato. Eu gosto, sabia? Porque aí o mockup fica todo mundo, até o cliente final consegue olhar, né, ver. Agora assim, 1,5% é o mínimo, né, mas se você fizer mais, não tem problema nenhum. Agora, tem muitas obras, Calil, qual é a saída? Às vezes você fala assim, por uma questão da estrutura ali, eu não consigo... A fachada, do jeito que a arquitetura pensou, não dá para fazer uma inclinação de 1,5. Então vai ser 1. Então muitas vezes o que é feito? Coloca-se um Mac Drain e argila expandida, sinazita, porque você, mesmo que vai empoçar água, mas a água fica ali embaixo, ela não fica à disposição, por exemplo, para dengue, entendeu? Ela fica protegida. Ou você coloca um telhado verde. Tem uma agora, eu fui até hoje lá na fazenda de manhã, tem uma obra que ela vai ficar toda plana, uma das coberturas, mas vai um telhado verde. Então você, por baixo ali do substrato, você vai ficar com uma laminazinha de água. Aí, como é que a gente faz para minimizar isso? Eu vejo com o pessoal da hidráulica o máximo de pontos que eu consigo fazer descida de água. Então eu tenho, ao invés de eu ter tipo uma calha com 2 ralos só, eu vou ter 10 ralos, mas pelo menos eu diminuo a quantidade de água ali, entendeu? Mas é isso que eu falo, cara, eu acho que assim, beleza, você quer fazer com 1%? Não, é 1,5%, mas consiga meios a qual a água consegue escoar ao longo do tempo. Eu já desenhe pensando nisso desde o começo e, cara... Muito poucas pessoas sabem, mas a calha, na verdade, da Omnitrade ou a calha da manta, não existe calha metálica. É uma calha que a própria é feita pela manta. E o mais legal que eu acho no sistema de manta, Augusto, vou dizer bem claro pra você, é que assim, imagina uma calha metálica que você vem com telhado. Mesmo se entrar água e chover pra caramba, nunca vai entrar água entre o metal e... Pode ter a estanqueidade que for, cara, ela vai encher de água, vai, que um ralo entupa ali e não... Cara, a estrutura começa a se autocarregar, o que não é bom pra estrutura, que sempre faz o ralo, que até aquele abacaxi que sempre a gente recomenda colocar, né, no ralo pra que você não tenha entupimento, mas a estrutura nunca vaza pra dentro. Sim. Isso é legal falar. Por exemplo, a nossa cobertura... Desde a periferia lá da pingadeira, né, do meu arremate, vira uma coisa só. Então eu venho com a manta, faço o revestimento dessa calha, e aí é uma coisa importante. Quando a gente tem uma platibanda alta, imagina que você vai fazer lá uma estrutura de madeira e você vai fazer uma tabeira alta, sei lá, uma tabeira de 40 centímetros. A gente vai ter que fazer um ladrão. Muitas vezes a arquitetura não quero, mas não tem como. Porque aquilo, se entupir, vira uma piscina. Imagina, 40 centímetros de carga de água, não dá. Então você tem que ter um ladrão. Muitas vezes a gente direciona pro lado da casa do caseiro, alguma coisa assim que vai chamar a atenção de quando não tiver gente em casa. Sim. Então tem que ter essa saída de emergência. Quando não tem, eu faço um ralo um do lado do outro, deixo um pouquinho mais alto, entendeu?
E assim, a gente dá a recomendação, pô, é um sistema de cobertura que não precisa de, vamos dizer assim, uma manutenção constante. Mas, pô, subir lá a cada 2 meses para olhar se tá acumulando folha. Às vezes o paisagismo que é colocado em volta tem muita folha. Então, Exatamente. aí imagina, aí você fala isso para um cliente, aí ele vende a casa para um outro. O outro esquece da cobertura, fica lá 2 anos, já teve obra de UI que tinha cogumelo na calha. Aí eu falei pro caseiro, você já subiu aqui? Ele, não, eu subo sim, e eu com cogumelo lá. Aí o que acontece? A calha transbordou e começou a cair água na fachada com muita força. Ainda bem que não era uma platibanda alta, né, por conta do peso. Mas tem que ter uma manutenção ali, né? Então... Não, e quero também ressaltar que assim, a estrutura não foi calculada para ter uma lâmina tão grande de água. Isso. Você entende? Não Exatamente. foi feito para isso. A gente sempre calcula naquilo e tá escolhendo o teu produto porque ele é leve. Porque a gente consegue um escoamento baixo, de 1,5%, e consegue um peso muito bom. E isso, consequentemente, a estrutura fica leve, fica slim e preço por metro quadrado é fantástico. Sim. Então, assim... Eu vejo que tem os pontos bons e os pontos ruins, né? E até mesmo foi um dia que eu sentei com você e falei assim, tá, beleza. Então se eu vou ter essa platibanda, aí você falou de um tal de abacaxi automático, você lembra disso daí? Que tem um negócio que... Ah, não, é um sistema bem legal, mas é bem difícil eu conseguir usar em residencial. É um sistema de drenagem sifônica. Isso aí. Nós somos... Como é que funciona isso daí, cara? A Full Flow, né, é uma empresa inglesa e nós temos aqui uma exclusividade com eles no Brasil. Então só a gente que instala esse sistema, um sistema que nós trouxemos para cá. É um sistema que ele funciona de maneira gravítica, né? Tipo, não tem nenhuma máquina, não é nada, vamos dizer, não tem um motor, não tem nada. É só pela geometria desse ralo. Então é um ralo que ele trabalha, ele escoa a água 12 vezes mais rápido que um sistema convencional. Porque ele trabalha com a seção cheia. Então você faz a lâmina, né, de água ali, uma calha plana. Quando ele cria um mínimo de água possível ali, essa água começa a entrar nesse cano e aí a geometria daquele prato, né, ele começa a tamponar o ar. Então o que acontece? Essa seção, numa fração de segundos, numa chuva forte, começa a trabalhar muito forte e enche todo o tubo. Então o tubo trabalha com muita força, né, vamos dizer assim, a água. E aí é um sistema bem legal. Por que eu não consigo utilizar em obra residencial? Por mais que a gente tem obras aí, pô, tem 3.000 metros de cobertura, 4.000 metros, mas muitas vezes é dividido as águas. E aí eu não tenho água suficiente para fazer esse sistema entrar em funcionamento, entendeu? Entendi. Nós tivemos um estudo, faz uns 3 anos já, uma obra em Jacareí, que ia ter 1.000 e poucos metros e seria uma calha só. Que legal. Só que depois a arquitetura quis mudar por conta do ponto onde ia ter essas 2 descidas, a gente ia escoar só em 2 pontos, não dava mais para ser ali. Aí teve que dividir essas calhas. Aí eu não tenho quantidade suficiente. Porque assim, a gente passa o projeto para a Inglaterra com índice pluviométrico, né, daquela região, e eles calculam quantos ralos é preciso e etc. E eles falaram, se você pegar a maior chuva que já deu na história, não vai entrar em funcionamento, entendeu? Mas é um sistema bem legal. Por exemplo, nessa obra que eu mencionei para você, lá da Fiat, no prédio lá de pintura, são 60.000 metros, se eu não me engano, e é feito todo o escoamento em 3 prumadas. Puta, que da hora. É um sistema bem legal. Bem legal. Fantástico, cara. Eu acho que uma coisa também que a gente procura vocês é pelo tempo de obra e execução, né? Pergunta, qual que é a metragem quadrada dia média de uma estrutura como essa? Falando que eu entregue a estrutura, ela plana pra você. Qual que é? Desculpa, Calil. Se eu te entregar uma estrutura plana, certo, quanto tempo você demora pra colocar subestrutura, placa USB e manta? Tá, varia bastante, mas vamos falar do convencional. Feijão ali. Com arroz ali. Cara, eu faço uma obra aí, sei lá, de 300 metros em 2 semanas. É um sistema... É o que eu sempre falo para os nossos clientes, tá? Principalmente os que têm essa preocupação. Muitas vezes o cara me liga e fala, o Calil me falou que precisa proteger rápido. Tá vendo? Tem gente que me ouve. Aí eu falo assim, proteger a madeira eu consigo fazer rápido. O que eu vou demorar são nos arremates. Então, os arremates de calha, arremate de clarabóia, periférico. Mas assim,
boa parte da madeira eu protejo rápido. É um sistema que eu consigo fazer rápido. Entendeu? Cara, fantástico isso, cara. Porque eu sempre falo que todos os acessórios, e quando eu falo acessórios, seja o caixilho, seja a parede, seja o forro, ele tem que acompanhar junto ao sistema de industrialização, se é que você está escolhendo para um sistema industrial. Tanto a Omnitrade como a Reud, ela trabalha com o sistema industrial e o foco dela, na verdade, é entregar o melhor produto em menos tempo. Sim. Com a industrialização e com a certeza de precisão. Por isso que é muito importante ter um projeto, por isso que é muito importante ter uma aprovação, por isso que é muito importante para que você não tenha indas e vindas dentro do desenvolvimento, cara. E eu acho isso um tesão, porque são essas sinergias com empresas que a gente sabe que trabalha e pensa e tem esse tesão de desenvolvimento de novas oportunidades, sabe, de mercado, como essa que você falou, cara, que é o que faz todo o diferencial, se ser uma empresa diferencial dentro do mercado, cara. Sim. A nossa ideia desse caderno, muitas vezes o cara fala, mas isso é meio uma burocracia, porque você não entra logo. Não, pô, o aprovar, ter o caderno, aprovar, ter tudo é exatamente para isso. Para quando eu chegar na obra, a gente não ter dúvida nenhuma. Eu chegar, executar, fazer o meu serviço e ir embora. Entendeu? É isso. Cara, eu tenho uma pergunta que é pesada pra você. Cara, é pesado. E uma coisa que eu sempre... você sabe que a Manta, pra mim, em termos de solução, de estanqueidade, que é o que a gente tá falando, pra mim é a coisa que chega mais perto do perfeito em termos de solução, porque eu consigo colocar talbilha, eu consigo ter outras cores, eu consigo ter escoamento, eu consigo ter flat roof, os telhados planos, eu consigo ter tempo de obra menor em custo-benefício bom comparado. Hoje eu vou falar pra você que o custo-benefício da Manta, comparado, por exemplo, uma telha trapezoidal com EPS dupla, tá praticamente ali, você entende? Agora, uma coisa que eu vou falar pra você, é plástico. O que vocês fazem? Vocês têm alguma coisa do plástico que vocês utilizam para essa pegada ESG que a empresa ou vocês procuram para ter uma pegada melhor dentro do produto? Aí eu tenho uma vantagem entre o TPO e o PVC. O TPO, ele é reciclável. Já o PVC não. Que legal, cara. E é por isso que o PVC é mais flexível que o TPO? E assim, a composição, né, do TPO, ela é reciclável. Agora já o PVC não. PVC não que tem. Legal, cara. Legal. Agora, voltando assim, você comentou, né, do relação preço com uma telha de sanduíche, uma coisa assim. Não é só isso. Aí você muda a inclinação, que a inclinação tem que aumentar. Os arremates. Arremate de placa solar, arremate de duto de churrasqueira, clarabóia. Quando você tem uma telha, é muito mais... Você tem que fazer um recorte. Você tem que ter um cara lá, um calheiro, fazendo um monte de recorte com chapa e a estanqueidade você vai dar em PU. Sim. Então é uma coisa que você tem uma constante manutenção, né? O nosso sistema não. Para todas as interferências a gente tem uma solução ali para isso. É uma máscara, cara. É uma máscara. Isso eu acho fantástico, cara. É assim um sistema que eu acho, dentro dos sistemas que a gente tem em termos de custo-benefício e tempo de obra, não tem como comparar, cara. Sim. E até mesmo parabenizo você e a empresa, cara, porque são empresas que realmente tentam trazer sempre nova tecnologia pro mercado, cara. Sim. A gente tem aí ferramentas, né? A gente sempre tá tentando, por mais que a gente tenha ali as nossas equipes são próprias, a gente consegue controlar essa qualidade, né, deles, né? Mas a gente sempre tenta ir atrás de coisas novas, ferramentas novas. A gente chama de robô aquele soprador automático. Pô, a gente tem agora uns novos que ele faz só o arremate periférico. Então, é para tentar minimizar e, além de ser, vamos dizer assim, dar um acabamento melhor, né, nas obras. Fantástico. Cara, nosso tempo praticamente acabou. Mas eu tenho uma última pergunta para você. Diga lá. Augusto, eu sei que você não é arquiteto, mas eu sei que você trabalha, assim como eu, com grandes arquitetos. E você realmente tem esse desenvolvimento, como você mesmo disse, né? De não somente apresentar o produto, mas explicar e entender isso, né? Então, para você, Augusto, o que é arquitetura? Cara, a arquitetura é basicamente um cliente passar as ideias dele, né? O que ele quer, e o arquiteto transformar aquilo em real. Então, muitas vezes, que eu vejo, tá? O arquiteto vai lá, chega num cliente e transforma. O cara tá com uma ideia e o arquiteto mostra uma outra e põe aquilo vamos dizer assim,
em uma coisa real, né? Então, a gente trabalha com arquitetos fantásticos, assim. Tem casas, assim, que eu vou e muitas vezes eu volto depois muitas vezes eu faço a cobertura e depois eu chego lá, preciso agora fazer um duto, uma coisa assim. E aí depois eu vou lá pra acompanhar, pra ver como que tá. Eu falo, caramba. Você fica até chateado quando chega em casa. Não, chego na minha casa e eu falo assim, pô... Cada um, assim, são arquitetos fantásticos, assim. Eu acho que a gente tem um mercado aqui no Brasil, assim, esses arquitetos de alto padrão, eles cada vez, assim, se superam. Eu falo, caramba, achei que aquela casa era a melhor que eu já tinha visto, né? Então, assim, basicamente, para mim, a arquitetura é isso, é o conseguir tirar, principalmente desses clientes, né, que são grandes, têm exigências, né? Então, é colocar no papel e, em realidade, ali, aquela ideia da arquitetura e coisas novas. A gente vê, não é mais do mesmo. Antigamente você ia naqueles condomínios, né? Por exemplo, Alphaville, você vê tudo igual, as casinhas. Não, agora, hoje em dia, cada uma tem uma geometria, uma história, né? Tem tudo por trás. É legal. Augusto, mais uma vez queria agradecer seu tempo. Foi fantástico, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por todos esses anos aí de parceria e eu acho a empresa de vocês fantástica mesmo, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Calil, e uma satisfação estar aqui. E eu vou até comentar contigo aqueles treinamentos que você faz, aí, visitamos lá depois o galpão de vocês, visitamos obras, e nós copiamos isso, assim, eu comecei agora, nós temos lá, a gente chama Omni Academy, né, toda sexta-feira, e até vou fazer um convite para ti, para você ir lá dar uma palestra pra gente sobre madeira, pro nosso pessoal. E assim, nós criamos ali um centro de treinamento, e onde eu vou poder receber também arquitetos, empresas construtoras, para apresentar o nosso sistema, levar numa obra. Puta, que legal. E é no seu escritório? Isso fica no nosso galpão. Onde fica seu galpão? O nosso escritório é ali na Vila Maria, né? Onde você fez lá as nossas coberturas. E o nosso galpão é ali no começo da Dutra. Ali, que legal, cara. Comecinho da Dutra. Vamos fazer uma estrutura de madeira pra você colocando manta lá. Mas assim, sabe o que é legal? No nosso escritório, a gente tem a estrutura de madeira, tem as mesas, tem muita coisa de madeira. E aí, muitas vezes eu recebo clientes lá, e aí o cliente fala, mas como é o acabamento? Aí eu mostro aqui, assim, fica assim, esse é o acabamento. Fantástico, legal. Cara, fantástico. Obrigado, Augusto, mais uma vez, obrigado, viu? Gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho de manta, sempre bom ter um fornecedor bom, cara, e confiável, que você possa realmente telefonar e perguntar, viu, como é que faz isso daqui? Espero que vocês tenham gostado aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, um grande abraço, até a próxima.